Vamos lá então ao estudo dessa noite, como eu tinha falado, né? E realmente o pastor Neil está certo, nós temos de ser breves hoje, porque nós temos que terminar antes, mas nós vamos tentar estudar brevemente, irmãos, o que nós nos propomos a estudar, porque hoje termina as nossas conferências missionárias e o objetivo é que nós nos conscientizemos da nossa necessidade de fazer missões, e por isso vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 10, que é o texto que eu e o pastor Neil havíamos nos proposto, e eu vou estudar brevemente alguns versículos do capítulo 10, apesar que está aí no texto, que seria do 13 a 15, que vai ser mesmo o âmago, né, o que mais me interessa, mas eu quero ler com os irmãos, o capítulo 10, alguns versículos dele. Vamos começar, capítulo 10 de Romanos, dos versos 1 até 3. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, aqui inspirado por Deus, ele diz que o desejo, a oração dele é pela salvação de Israel. Ontem à noite, o pastor Neil já fez um estudo um pouco mais teológico a respeito deste capítulo, e hoje eu quero falar de uma aplicação prática. O ser humano, ele busca ser sempre vitorioso, porque o orgulho, o desejo de ser como Deus, o desejo de estar no controle das coisas, isso está desde lá do Éden. Olha, você aí que sofre por ansiedade, qual o problema da ansiedade? Ansiedade nós sofremos porque não está no nosso controle. Será que eu vou pegar Covid? Será que amanhã eu estou com meu emprego? Então, isso gera ansiedade, porque nós estamos fora do controle. Então, o que nós queremos é ter o controle. Quando você conversa com algumas pessoas ao nosso redor, as mais religiosas, as mais religiosas, elas acreditam que depois dessa vida, elas vão para um lugar melhor, elas vão para o céu. E por que elas acham isso? Porque elas foram boas aqui na terra. Essa é a ideia delas. Por quê? Porque tanto para o povo de Israel, quanto para os nossos amigos, você tem que, de alguma forma, receber uma medalha pelos seus méritos. Eu fui bom, eu nunca matei, eu nunca roubei, e aí nós vamos falando desse monte de coisas, e por isso, como consequência disso, eu tenho o céu. Essa é a ideia das pessoas. Nós podemos criticá-las, ou nós podemos orar por elas e pregar para elas. O apóstolo Paulo diz que o bom desejo do coração dele e a oração é para que aquele Israel, aquelas pessoas que se baseavam na justiça própria, alcançassem a salvação. Isso é o que eu proponho nesta noite, para mim e para você. Vamos não somente desejar, mas também orar pela salvação das pessoas ao nosso redor, mesmo aquelas que acham que por serem boazinhas, por serem honestas, vão para o céu, vão ter um encontro com Deus. Não adianta criticá-las, elas acreditam nisso. E se você quer mudar, saiba que é muito difícil. O povo de Israel até hoje pensa nisso. Por isso que eles não estão nem no ano 2021, eles estão no ano 5000 e alguma coisa lá, porque eles não aceitam o Jesus Cristo como Salvador. E por quê? Por que eles estão naquele ano de 5000, eu não sei, não me lembro agora exatamente, mas não é o nosso calendário. Porque eles pensam na justiça própria. E daí temos que voltar para o texto.
Romanos capítulo 10, verso 4. Aí o apóstolo Paulo é bem claro. Porque o fim da lei, porque o objetivo da lei, porque a finalidade da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés, aquele que deu a lei, descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Não, eu não vou entrar nesse aspecto teológico. Eu quero dizer que as pessoas questionam, mas não aceitam Cristo, que é isso que importa. Elas têm que aceitar Cristo. Lembre, Jesus falou em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É isso que as pessoas têm que entender. Por quê? Porque foi isso que eu e você entendemos um dia. Se você se diz crente, como eu digo que sou crente, é porque um dia eu joguei fora as minhas justiças, eu desprezei tudo aquilo que eu achava que em mim era bom e depositei tudo aos pés do Senhor Jesus Cristo. Esse é o segredo. Fácil, claro, mas que as pessoas não compreendem. Incompreensível. E a Bíblia diz que para essas pessoas, na verdade, é loucura essa pregação. Alguém tem que falar para eles, alguém tem que mostrar para eles. As pessoas agem por aquilo que acreditam. Nós não somos honestos porque nós queremos ir para o céu. Nós devemos ser honestos, os crentes, porque um dia conhecemos a justiça de Deus. E agora nós somos embaixadores de Deus, somos representantes de Cristo e queremos ser chamados cristãos honestos, que cumprem as suas atividades, cumprem as leis. Você veja as palavras do pastor Neil: nós queremos ir embora no horário certo, porque nós não queremos dar mau testemunho, porque nós queremos obedecer à autoridade. E por que queremos fazer isso? Porque a Bíblia manda. Então, viver pela fé é viver em obediência. Jesus falou: aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. Só que as pessoas não sabem disso. Elas não sabem disso. Converse com o seu vizinho, com o seu amigo, ele não sabe. E quando você explica para ele, ele não entende. Como aceitar Cristo, eu vou para o céu? É só dizer que eu aceito Cristo? Bom, aí você tem que ver o vídeo da mensagem do pastor Neil sobre o valor da sua boca e das palavras. Eu não vou repregar, mas vá lá, tem uma mensagem que explica muito isso. É bom você ouvir, é a última mensagem, a mensagem de hoje à noite, que ele falou sobre essa parte. Então, não vou entrar nisso, mas eu gostaria que você pensasse que as pessoas têm de conhecer a salvação. E como é que elas fazem? Como é que elas sabem disso? Volta para o texto de Romanos capítulo 10, continua aí, não sai daí por enquanto. No verso 8, o apóstolo Paulo escreve assim: mas que diz? A palavra está junto de ti, da tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Irmãos, os judeus, chamamos judeus hoje, mas o povo de Israel da época, eles criam na Bíblia, sabia? Eles criam. Queriam cumprir a Bíblia, sabia? Verdade. E ainda hoje, muita gente faz isso. Crê na Bíblia. Você chega na casa de pessoas, a Bíblia está aberta. As pessoas até gostam da Bíblia. O problema é que elas não entendem a essência da Bíblia. É isso que o missionário faz. Ele vai lá e diz: olha, a finalidade de toda a Bíblia é testificar de Cristo. O próprio Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras,
porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e elas de mim testificam. É assim que Jesus falou lá em João 5,39, e é isso que nós temos que pensar, que o Senhor Jesus é a finalidade da Bíblia. Quando você lê a Bíblia, uma vez, olha, eu era adolescente ainda, não era cristão, e não era crente, né? Eu participava de outra religião, e uma pessoa me disse, olha, e eu comecei a ler a Bíblia, ele disse, não lê a Bíblia, porque quem lê a Bíblia fica louco. Essa é a concepção das pessoas. Talvez você, criado de um lar evangélico, convive com crentes, fala, como, pastor? É assim que as pessoas acreditam. Vai na rua para você ver, sai do seu mundo, converse de religião com os seus amigos, converse de Cristo com eles. O problema é que talvez eu e você tenhamos que ouvir mais aquele hino que a irmã Ivanise cantava na época da infância do pastor Neil, que nós cantamos hoje. Sabemos falar de tudo. Então nós sabemos do time que o nosso colega, nosso amigo torce, sabemos da participação política dele ou da posição política dele, mas quando vamos mexer em religião, ele foge. E sabe por que foge? Porque ele não entende. Se você pedir a Deus, o Santo Espírito de Deus vai despertar o interesse no coração. E é isso que o missionário faz. Sabe, o missionário, ele sempre vai falar de Cristo. Ele vai dar um jeito de falar de Cristo na conversa, porque a vida dele é viver Cristo. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de Cristo, então você vai falar de Cristo. É muito fácil, é muito simples. Pastor, eu não sei o que falar. Precisa de ser muito detalhista, não. É só dizer que o Senhor Jesus morreu para pagar os pecados, que todos nós andávamos desgarrados como ovelha, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, e uma vez que ele assumiu os pecados, agora nós estamos salvos, só isso. A partir daí, a pessoa vai começar a compreender o Evangelho como um todo. E você fala, mas pastor, eu conheço pessoas que são ateias totalmente, não acreditam em Deus. Eu acredito em pessoas que eu conheço pessoas que creem na reencarnação, eu conheço pessoas que creem em outro Deus, eu acredito em pessoas que creem que elas mesmas são os deuses delas mesmas, chamamos isso de agnóstico, né? Agnósticos são pessoas que creem que existe Deus, mas acham que não dá para você explicar, por isso que vem o termo agnóstico, né? Não dá para conhecer, não dá para saber. Pastor, mas eu tenho todo esse tipo de gente, como é que eu falo para eles? Aí você vai ver o seguinte, o que é que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, fala. Volta para o texto, capítulo 10, verso 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia, assim como Deus, não é só Deus dos crentes, não é só a Bíblia dos crentes, a Bíblia é para todo mundo. Quando o seu amigo, que é ateu, que é agnóstico, ou que é espiritualista, enfim, quando ele compreender a mensagem do Evangelho, e se ele aceitar esta mensagem, aí ele será salvo, porque daí ele vai invocar o nome do Senhor verdadeiramente. Pensa, vamos pensar comigo. Moramos aqui em São Paulo, e se eu pegar aqui, dá menos de 10 pessoas aqui nesse templo, bem menos, mas talvez tenham pessoas de profissões diferentes, nível cultural diferente, é o Deus de todos. Sabe a irmã Priscila aqui do lado, que você está vendo aí, traduzindo em Libras? Ela está falando com pessoas surdas. Deus é Deus deles também. Porque Deus diz que Ele que fez o surdo, Ele que fez o mudo, Ele que fez o cego, Ele fez tudo, Ele é o Deus de todos. Aqui diz, porque Ele é, um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam.
Então, na verdade, nós é que colocamos preconceitos que Deus não coloca. Irmãos, Deus não coloca. Vamos lembrar, pela manhã, o irmão Tarso hoje falou sobre os desfavorecidos, os moradores de rua. Irmãos, esses homens, eles podem não ter casa, podem não ter roupa, a família pode ter abandonado, eles não têm dinheiro, mas eles podem ter a salvação. Podem. Sabe, irmãos, nós estamos numa época que olhamos para pessoas e dizemos, Deus abençoou aquela pessoa, porque olha o carro que ele tem, olha a casa que ele mora. Irmãos, não, senhor, não está isso na Bíblia, hein? Não, não, não. Sabe, irmãos, não menospreze esse mendigo. Sabe essa pessoa que pede uma moeda para você no farol? Não menospreze. Ele pode ser salvo. Ele pode encontrar com Cristo. Você já imaginou que muitas dessas pessoas que moram na rua já conviveram com o Evangelho, já ouviram do Evangelho, talvez foram criados num lar evangélico, só que esta pessoa agora está longe do Evangelho, mas pode ser que lá, na hora da sua morte, ele se lembre do Senhor, e daí ele será salvo. Não menospreze, não chute o mendigo, não julgue o mendigo, não diga que ele é um drogado, não importa para você o que ele faz, a sua obrigação não é julgá-lo. Sabe que no passado, Jesus contou a história de um homem que menosprezou o mendigo, só que morreu aquele homem que menosprezava o mendigo e morreu o mendigo. E sabe o que aconteceu? Usando a linguagem do futebol, depois que ambos faleceram, o jogo virou. Eu vou sair um pouquinho de Romanos 10 para você relembrar esta passagem de Lucas. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, pode ir comigo lá. Verso 19. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E havia também um certo mendigo, morador de rua, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Vivia na porta do homem rico, cheio de feridas. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Um trapo humano. Um trapo humano. E aconteceu que o mendigo morreu. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. Agora ele é consolado, e tu atormentado. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós, nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, eles têm a Bíblia, leiam. E disse o rico, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, se não ouvem o que a Bíblia diz, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite.
ao contrário do que muitas pessoas pensam. Vamos tirar alguns preconceitos nossos, porque nós lemos no texto que Deus não faz acepção de pessoas, hein? Judeu e grego, religiosos e gentios, Deus trata do mesmo jeito. Mas como que as pessoas pensam? E esse texto aqui de Lucas nos tira, nos quebra a nossa ideia. Primeiro, os bens e a aparência deste mundo não garantem nada do outro lado da vida. Segundo, há um abismo intransponível entre as pessoas que morrem com Cristo e as que morrem sem Cristo. Terceiro, os mortos não pregam o Evangelho. Isso é obrigação dos vivos. Você é crente, está vivo? A obrigação é sua. Quarto, a chave da salvação está na Bíblia. Se os irmãos daquele homem rico fossem na Bíblia, eles iriam encontrar o quê? Cristo. Lembra que Paulo fala aqui, volta para Romanos 10, lembra do que ele falou aqui, deixa eu ver onde é que ele falou aqui, no verso, o fim da lei, no verso 4, porque o fim da lei é Cristo. Lembra? É isso que ele falou, o fim da lei é Cristo. Talvez você tenha pessoas que leem a Bíblia porque gostam, então fale para elas, explique para elas. Os missionários vão lá explicar. Sabe onde o pastor Celso está? O pastor Celso está na cidade de Ervalha, uma cidade religiosa, pensa, é uma cidade religiosa. Muitas pessoas têm Bíblia lá. Então por que ele tem que pregar? Porque as pessoas não entendem o que está na Bíblia. Pegam pequenos trechos e dão interpretação que lhes convém. A nossa interpretação é sempre o que mostra Cristo. É isso que é a nossa interpretação. Porque o fim da lei é Cristo, como diz o apóstolo Paulo, inspirado por Deus. Então, se nós continuarmos o texto de Romanos, capítulo 10, quando ele fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, não importa na sua religião até então, desde que crê em Cristo, e aí ele será salvo. Não importa se ele é rico ou pobre, mas se invocar o Senhor ele será salvo, é isso que Lázaro fez. No verso 14, Paulo começa a falar com aqueles crentes de Roma, da obrigação deles de falar do Evangelho, de enviar missionários, e ele é bem enfático. Paulo dá bastante ênfase, e ele é bem claro na minha e na sua obrigação, porque eu estou fazendo uma aplicação do texto na nossa vida hoje. Verso 14, como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Alguém tem que pregar, sabe? O homem natural, a Bíblia diz que ele não compreende as coisas do Espírito, porque essas coisas do Espírito, elas se discernem espiritualmente. Então, mesmo lendo a Bíblia, mesmo uma pessoa religiosa, ela precisa de alguém que explique para ela, sabe? É claro isso na Bíblia. Você tem amigos religiosos? Até que leem a Bíblia. Sabe aquela pessoa que lê a Bíblia e fica te perguntando, mas na Bíblia não diz isso, mas na Bíblia não diz aquilo? Geralmente elas puxam, né, a brasa para justificar, né, a sua atitude, né? Eu adulterei, mas na Bíblia tem um monte de gente que adulterou. Eu bebo, mas na Bíblia tem gente que bebe. Não, mas é que o objetivo da Bíblia não é mostrar isso. O objetivo da Bíblia é mostrar Cristo. É isso. E como que você faz isso? Quando a pessoa te fizer a pergunta, ela vai estar sedenta de saber o seu destino espiritual. Vamos lembrar, você que é crente, o jovem chega para Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna? O escriba chega para Jesus, olha, eu vou cumprir a lei, o que eu faço mais, o que mais me falta?
Na verdade, as perguntas das pessoas é o que acontecerá no futuro e como eu coordeno, como eu balanceio a minha vida presente para também estar bem no futuro. Eu quero estar bem dos dois lados. Eu não quero virar o jogo, eu não quero perder no primeiro tempo e virar no segundo, não. Eu quero sair do primeiro tempo ganhando e ganhar no segundo, é isso que eu quero. Então, quando as pessoas estão buscando, saibam que elas estão buscando não uma justificativa para beber ou para adulterar, não, elas estão procurando uma resposta espiritual para a sua vida. Às vezes elas são pessoas devotas, elas são pessoas que vão em algum determinado templo, são pessoas, eu repito, que leem a Bíblia, mas o nosso missionário, nós como missionários, não pastor, não, nós crentes, somos missionários, somos sacerdotes, nós temos que explicar. Vou lembrá-lo daquele Filipe e Eunuco. Vamos ler, vai, Atos capítulo 8, eu vou ler com você, um pequeno trecho. Atos dos Apóstolos, eu já vou parar no 15, então eu estou no finalzinho, mas vamos lá. Atos capítulo 8, verso 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Filipe era um dos diáconos, 7, mas Deus fala para ele. Nem todos nós somos chamados para ir para o campo missionário, nem todos nós. Talvez o Senhor Deus teve que levantar um pastor Toninho, que desde jovem foi chamado a trabalhar no lar Efrata. Quando ficou mais maduro, Deus o chamou para ser pastor. Não fui eu. Quando nós começamos a trabalhar lá em Minas Gerais, eu poderia ter ido. Por que não? Eu era pastor da igreja. Mas Deus não me chamou para aquilo. Pastor Celso foi lá. E olha, mais de uma década. Talvez nós aqui não tivéssemos chamado que o pastor Silvio teve. Já liderou uma congregação, já trabalhou lá na igreja de Garça, já trabalhou no Alfa e Ômega, que era um abrigo, já trabalhou no Efrata, que é outro abrigo, já trabalhou em Lupércio, onde está o pastor Fabiano hoje está em Foz do Iguaçu, ajuda numa igreja do Paraguai. Podia ter sido eu ou o pastor Neil, mas Deus não nos chamou, e nós não temos problema, a gente não fica chorando, porque os outros 6 diáconos da igreja não ficaram chorando. Chamou Filipe, vai Filipe, nós só temos que apoiá-los. E Filipe vai para uma estrada deserta. Olha que interessante, tantos lugares grandes, irmãos. Hoje você viu o vídeo do pastor Celso, está em Ervalho, uma cidade até que grande, porque sabe onde nós começamos? Começamos num bairro chamado Papagaio. Você imagina, um bairro com esse nome, não menosprezando irmãos mineiros, mas você imagina que não é nenhum gigante, né? Papagaio. Pegamos um templo emprestado, fazíamos reunião no sítio, quase uma estrada deserta, se você me permitir, né? Falar assim, eu não quero ofender os irmãos, mas eram pouquíssimas pessoas, mas começamos, assim como Filipe, foi para a estrada deserta, e lá, o que ele encontra? Verso 27, de Atos capítulo 8, levantando-se foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. Um homem religioso, ia no seu culto todos os dias necessários, ia nas festas necessárias. Talvez você conheça pessoas religiosas, elas não estão mentindo, elas creem que vão reencarnar, elas creem que indo em determinado culto, todos os domingos, ou sei lá, o dia que vai, todo sábado, não importa, elas vão ser salvas. Elas são religiosas, elas creem mesmo, elas não são desonestas, mas elas estão equivocadas. Então este homem aqui era um desses, ele ia para adoração, ele estava indo para o lugar certo, para Jerusalém, ele estava indo fazer a coisa certa, estava indo adorar certinho, por que Deus não
não deixou ele seguir o caminho? Por que Deus mandou um missionário falar com ele? Porque aquele homem ainda não tinha compreendido a essência do Evangelho. Ele não tinha compreendido o porquê da Bíblia. Ele não tinha compreendido isso. E Deus sabia da sinceridade daquele homem. Só que ele precisava de alguém que apenas abrisse os olhos. Verso 28. Regressava esse eunuco e, assentado no carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito Santo a Filipe: chega-te e ajunta-se a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu o que lês? Veja que ele não disse para o homem: olha, seu ignorante, você está fazendo tudo isso errado. Não, ele só faz uma pergunta: você está entendendo? Ele não assumiu que o homem não estava, ele só perguntou: você está entendendo? E o homem, de um jeito humilde, muito humilde, ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Quando o seu amigo fica perguntando da Bíblia, sua amiga, né, para você, talvez ela esteja, no fundo, só pedindo isso: como é que eu vou entender se você não me explicar? Só isso que eu quero. Aquele homem foi humilde, nem todos são. Ele falou: eu quero só entender. Fui para adorar, sei que existe um Deus único, mas eu não estou compreendendo isso. Então, o lugar que ele estava lendo na Bíblia dizia assim: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que costia, do que o tosquia, assim não abriu sua boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, eu te peço, de quem que o profeta está falando? De si mesmo? De outro? Então Filipe faz o que o missionário tem que fazer. Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nessa escritura, ele anunciou a Jesus. Irmãos, é isso só que nós devemos fazer. É só anunciar a Jesus. Só que talvez eu não saiba falar exatamente para o povo do interior de São Paulo como as pessoas falam. Talvez eu não saiba falar lá com o povo de Minas como as pessoas de lá falam. Talvez eu não saiba falar exatamente como as pessoas lá do Paraná, do Paraguai falam. Por isso que tem que mandar um Silvio, tem que mandar um Toninho, um Fabiano, um Celso. É só por isso. Mas ele só tem que explicar isso. E o que acontece? Pastor, e o que eu faço com isso? Volta para o texto, vamos terminar. Volta lá. Romanos capítulo 10. Como ouvirão se não há quem pregue? Então, nós temos que pregar. Mas, pastor, eu trabalho, minhas raízes estão aqui na capital, onde você está na sua cidade. Eu não posso largar tudo e ir embora. Eu tenho uma família, eu tenho responsabilidade. Eu sei que a minha primeira responsabilidade é a minha família. Eu tenho um emprego, eu tenho a minha vida aqui. Como é que eu faço para ir? Como é que eu atendo o que o apóstolo Paulo está pedindo? E aí nós vamos o seguinte, vamos voltar, eu vou ler um versículo de novo, versículo 1 do capítulo 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Então você tem que desejar e tem que orar. Então a minha pergunta, vou fazer um teste prático agora, você deseja a salvação dos seus amigos? Você deseja a salvação das pessoas? Você aí, olha, na nossa igreja tem um grupo muito grande que participa das viagens missionárias. Nós já estamos há 2 anos sem tê-las por causa da pandemia.
Mas quando você foi lá, você viu as pessoas carentes do Evangelho. A gente ouviu um monte de testemunho. As pessoas querem ouvir do Evangelho. Só que você não está lá o tempo todo. Você só está um período quando você vai na viagem missionária. Então, você realmente deseja... Lembra, eu vou pedir para você que foi na viagem missionária, você que tem parente que foi na viagem missionária, você que ficava na vigília aqui comigo, orando, porque sempre na nossa viagem missionária, você que está assistindo aí, o pastor Nil ia para o campo e nós ficávamos aqui orando. A gente passava a noite orando aqui, e eles lá. Você realmente deseja a salvação daquelas pessoas? Agora, pergunta retórica, responde para você mesmo. Você deseja a salvação daquelas pessoas? Se isso é verdade, você ora para a salvação daquelas pessoas? Se a sua resposta foi sim, eu queria que você demonstrasse o seu amor, o seu desejo por aquelas pessoas, pedindo a Deus que te dê uma oportunidade de falar para elas de Cristo. Você realmente ora por aquelas pessoas? Então eu vou pedir que você ore pelos missionários. Você viu aí o pastor Celso, a irmã Lidiane, Felipe, né? A Rebeca já casou, a Sara Rebeca. Você vai ver ainda vídeos do pastor Toninho, você viu ontem do pastor Fabiano, das suas filhas, da Gisele, sua esposa. Então, eu queria que você pensasse, ore por eles, seja sincero, se você realmente deseja, você tem que estar orando. Agora, queria que você lesse aqui, esse último versículo, que é onde eu vou terminar, verso 15. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Eu vou dividir esse texto para ser o último versículo em duas partes. Eu vou pegar metade do versículo e dividir em dois, para você seguir o meu raciocínio. Primeira parte do versículo 15, e como pregarão? De quem que ele está falando? Pensa comigo. Ele está falando das pessoas que estão pregando. Claro, pastor, dos pregadores. Então, sabe quem são para nós os pregadores? Celso, Ismael, lá em Nova Iguaçu, Toninho, em Alvilândia, Fabiano, em Lupércio, Ricardo, no Jardim das Fontes, Francisco Ricardo, no Parque Aruã, Everton, lá na comunidade, Tarso, ali, e toda a equipe de capelania, Ana, Laura, pregando para as prostitutas, para os travestis, pregando lá, como a Aninha, lá nas populações ribeirinhas, Osmundo, que agora está no Paraguai, mas que vai para o Timor-Leste. Estes são os pregadores. Então, quando ele diz aqui, e como pregarão, é como esses daqui que eu falei, no nosso caso de Vila São José, como que eles vão pregar? É a primeira pergunta. E o complemento é, se não forem enviados. De quem que ele está falando? E aí eu te afirmo, ele está falando de você, ele está falando de mim, porque nós é que os enviamos. Sabe, somos nós, é que estamos falando, fiquem aí, vão até onde nossas mãos não alcançam, usem as palavras que nós não temos, tenha a coragem que para nós não dá, por causa da nossa vida, aproveite essa oportunidade, mas fique tranquilo, eu estou te enviando. Quem envia, sustenta. Temos alguns professores de história aqui, né? Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo. O pessoal fala assim, vou dar uma volta lá, vou ver se eu descubro alguma terra. Você sabe que não foi assim. Alguém sustentou. Por quê que nós falamos português? Por que do outro lado do tratado de Tordesilhas ela fala espanhol? É os reis que bancavam, eu estou enviando, a terra é minha. Por que Portugal dominou? Por que Cabral não chegou e falou assim, olha, eu estou aqui, vamos resolver a vida, eu não vou nem discutir, eu sei que agora discute se foi Cabral ou não, mas eu estou pegando a história clássica, tá bom?
você que é professor de história, não brigue comigo. Eu estou imaginando que foi o Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil, tá bom? Eu já fui formado, estudei isso daí no século passado, no meados do século passado, então eu sei que já passaram muitos descobridores para nós. Eu vou imaginar na história clássica que eu aprendi de criança. Pedro Álvares Cabral apareceu aqui e descobriu o Brasil. E aí, por que ele não foi o rei? Porque alguém tinha enviado. Esse missionário, alguém enviou. Sabe quem enviou? Neil, Diana, Tiago, Maria Isabel, Mariana, Andresa, todos vocês, Lourdes, Betânia, todos vocês que são membros dessa igreja, vocês enviaram, nós enviamos. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Eles vão pregar porque alguém enviou. Nós, os que os enviamos. Você realmente quer a salvação das pessoas? Participe da promessa de fé. Ah, pastor, que saudade da viagem missionária, como eu gostava. Perdoe a minha ousadia. Se você foi na viagem missionária porque você gostava do passeio, o objetivo estava muito errado. Não foi lá para passear. Se você gosta da viagem missionária, eu vou te dar uma ideia. E olha, me perdoem de hoje, se vocês acham que eu estou falando muito de dinheiro, é porque dinheiro faz parte da nossa vida. Pega o dinheiro que você ia gastar com a viagem missionária e manda para o missionário. Eu não estou indo, mas estou te mandando. E sabe de onde eu tiro isso? Cadê o Mauro, que é o nosso coordenador aqui? O Mauro fazia isso. Tinha pessoas que diziam, eu não vou, mas estou pagando para alguém ir. Muitas vezes isso aconteceu. Faz isso você. Irmãos, faça isso eu. Porque nós temos que ser práticos. O apóstolo Paulo começa, meu desejo é esse, depois ele se orienta, vão pregar para eles, envie pessoas para lá. Essa é a ideia da promessa de fé. Nós somos os enviadores, Igreja Batista dos enviadores de missionários. Peço para você, ponha a mão na consciência, deseje, ore pelas almas perdidas e participe com as pessoas que estão sendo enviadas para pregar o evangelho para eles. E as pessoas não compreendem que é somente que Cristo salva. Alguém tem que explicar para eles. Que os nossos missionários façam isso. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Nós queremos ser mensageiros da Tua salvação. Senhor, quando nós não pudermos ir, quando o Senhor não puder, Senhor Deus, fazer com que nós possamos ir pessoalmente, nós voltamos ao que a música falou, usa-me, Senhor, usa-me como um enviador, se eu não posso ser um pregador. Abençoe, Pai, aqueles que estão lá no campo, com toda a pandemia, continuam firmes, Senhor Deus, em lugares distantes, muito longe, longe de seus familiares, Senhor Deus, vendo pessoas aqui, preocupados com seus familiares em outras cidades, em outros estados, mas eles continuam firmes na Tua pregação. Eu te peço, Pai, que sejamos uma igreja de missionários, igreja de pregadores e igreja de enviadores. Nós não podemos fazer isso por nossa vontade própria, porque somos fracos, mas estamos orando em nome do Senhor Jesus. Amém.